E aí, pessoal, tudo certo? Então, a ideia então, é a gente fazer uma aula sobre eletrostática. Vocês não viram ainda falar sobre isso, na verdade, agora a gente está começando o conteúdo da componente curricular do terceiro ano mesmo, e a gente vai falar sobre eletrostática, depois eletrodinâmica e também magnetismo. Mas então, para entender sobre eletrostática, foi importante a pesquisa que eu pedi para vocês realizarem sobre a evolução dos modelos atômicos. Por quê? Porque é a partir dela que a gente vai entender então a estrutura da matéria e da onde vêm os elétrons, que é o que eu vou falar mais tarde. Então, falando um pouquinho do passado, se acreditava então que as estruturas da matéria eram constituídas de quatro elementos. Na época de Aristóteles, que era a terra, o ar, o fogo e água. Depois, mais tarde, percebeu-se então que isso não correspondia muito bem a determinados fatores que eles percebiam na natureza. Então, a partir do Demócrito e Leucipo, que também são dois gregos, eles deram um nome então para a parte indivisível da matéria como o átomo. Eles acreditavam que se a gente fosse dividindo o material até um certo limite, teria um certo limite onde ele não conseguiria mais se dividir. Então ele seria indivisível. E a palavra átomo significa indivisível. Então foram eles que nomearam então essa estrutura que a gente está trabalhando. O primeiro modelo atômico considerável da ciência é o modelo de Dalton, chamado também de bola de bilhar, porque ele é uma estrutura maciça que teria então seria indivisível e ele constituiria toda a matéria. O segundo modelo que a gente começou a evoluir então essa estrutura de átomo foi o modelo de Thomson, chamado também de pudim de passas. Ele acreditava então numa estrutura que depois se acreditou que fosse uma estrutura positiva e incrustado nessa estrutura cargas negativas, porque eles descobriram um elétron na época, até foi dado então um experimento de Millikan, que vem dar a carga de um elétron, depois vai aparecer ali o valor da carga, mas é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Isso é importante também, porque a gente vai trabalhar bastante com essa carga do elétron. Rutherford foi o trabalho de Rutherford, na verdade, ele pretendia fortalecer a ideia de Thomson, do pudim de passas. Porém, ele percebeu o seguinte, que não era uma estrutura sólida, aquele núcleo do átomo. Na verdade, tinha um núcleo sólido no meio e um grande espaço vazio que separava então o núcleo dos elétrons. Então, a grande sacada do Rutherford, pelos experimentos que ele realizou, foi descobrir que existia um espaço vazio e não era uma estrutura sólida. Então, esse é o modelo planetário. Ele acreditava então que os elétrons estavam orbitando o núcleo para que mantivesse então esses elétrons orbitando o núcleo que constituíam o átomo, constituíam então toda a matéria. Qual era o problema? Tinha um problema nessa estrutura de Rutherford, porque pelo que a gente conhecia, os elétrons e os prótons, então, como ele acreditava que no núcleo tinha prótons, eles deveriam estar colidindo. Que se tem elétrons leves ao redor de um núcleo que é positivo, então se carga negativa e carga positiva se atraem, isso deveria entrar em colapso, deveria então acabar com o átomo. Mas isso não acontecia, então isso o Rutherford não conseguia explicar. Então foi justamente os postulados de Bohr, através do modelo de Rutherford, então por isso que é chamado de modelo de Rutherford-Bohr, que conseguiu explicar e também trazer uma explicação para esse modelo de Rutherford. Porque sim, os elétrons estão em camadas orbitando ao redor do núcleo, mas não é qualquer camada. Na verdade, o Bohr vai trazer a ideia da quantização. Existem camadas com diferentes níveis de energia, e um elétron só pode estar especificamente numa determinada camada de energia. Um elétron de uma camada não vai ficar estável em outra camada. Ele pode receber energia e ir para uma camada de energia maior ou voltar para uma camada de energia menor, mas ele acaba voltando para a sua camada que ele fica mais estável. Então, essas camadas de energia vêm dos postulados de Bohr. Isso é na época que começa, então, a mecânica quântica. E ele leva, então, essa ideia da mecânica quântica também para a estrutura dos modelos atômicos. Então, por isso que os postulados de Bohr vêm
fortalecer, estruturar melhor, então, aquela ideia do Rutherford, dos elétrons orbitando o núcleo, e também traz a explicação de por que os elétrons não colidem com o núcleo, né? Eles não podem sair de uma camada de energia, a não ser que eles recebam energia suficiente. Então, das camadas de energia, então, a gente está vendo a quantização, que é essa estrutura. Então, o núcleo ele tem prótons e nêutrons. E nas camadas de energia, a gente tem os elétrons. Então, sabe-se também, hoje, já com evolução dos modelos, a gente já tem o modelo de Schrödinger, que fala da probabilidade de elétrons em cada camada. Bom, isso já é coisas para a gente falar mais adiante. Mas o importante aqui é a gente focar aqui nos elétrons, dessas camadas mais externas. Porque os modelos, eles estão evoluindo. Aqui, tu vê nessa figura, a estrutura aqui, tanto do modelo de Dalton, foi para o modelo do pudim de passas de Thomson, modelo de Rutherford, modelo de Bohr, e agora a gente tem, então, as probabilidades de Schrödinger, que tem uma certa estrutura, como a de Bohr, porém a gente não tem como determinar especificamente onde está o elétron, né? Então é isso que vai trazer do princípio da incerteza de Schrödinger. Então aqui, entrando na eletrização. Então o que é importante aqui? Os corpos, eles têm determinadas quantidades de elétrons. Tu vê, tu tem as 7 camadas ali, se tu olhar na tabela periódica, tem os 7 períodos também, que tem a ver com a questão da última camada de energia. E dessa última camada, a gente pode ter os corpos eletricamente carregados. Como assim? Se um corpo estiver com a mesma quantidade de prótons e de elétrons, os prótons do núcleo ter a mesma quantidade de elétrons da eletrosfera, então ele é considerado um corpo neutro, que ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons. Se ele perder elétrons por algum tipo de processo, de alguma forma ele perder elétrons, ele é um corpo carregado, ele é um corpo eletrizado. Então ele é um corpo eletrizado com carga positiva, porque ele perdeu elétrons, ele tem mais prótons que elétrons, então ele acaba ficando carregado com carga positiva. Se caso ele receber mais elétrons do que ele já tinha, então ele vai ficar com mais elétrons do que prótons. Então ele é considerado então carregado com carga negativa. Ele é um corpo eletricamente carregado negativo. Então vocês estão vendo aqui na estrutura, na figura, onde coloquei o quê? Um corpo com 5 prótons e 3 elétrons, ele tem mais prótons que elétrons, ele é positivo. Se ele tiver o mesmo número de prótons e elétrons, ele é um corpo neutro. Então cuidado com o seguinte, corpo neutro não é um corpo que não tem carga, é um corpo que tem o mesmo número de prótons e elétrons. E ele também pode ter um corpo negativo se ele tiver mais elétrons do que prótons. Então, como ocorrem esses processos para a eletrização? Os processos ocorrem de 3 formas. Pode ser um processo de eletrização por atrito, dois materiais que são isolantes, eu atrito eles e eles vão ficar os dois carregados com cargas opostas, né? Por exemplo, aqui da figura, a seda atritando no vidro. Então a seda vai ficar carregada com carga negativa e o bastão de vidro com carga positiva. Por quê? Porque a seda está arrancando elétrons do bastão. Então ele está perdendo elétrons, ele fica carregado positivamente. E a seda está ganhando elétrons, fica carregada negativamente. Outro processo de eletrização é o processo de eletrização por contato. Eu tenho um material que já está carregado, entra em contato com outro neutro. Então os dois vão ficar carregados com a mesma carga. Aqui no exemplo, está vendo um corpo positivo encosta num corpo neutro, os dois, depois de encostar, ficam carregados com carga positiva. Por quê? Porque o corpo carregado positivamente estava faltando elétron. Quando ele encostou no corpo neutro, ele tira parte dos elétrons do corpo neutro. Então ele não vai conseguir suprir tudo que falta para ele, então acaba os dois ficando carregados com a mesma carga. Tá faltando elétrons para os dois, vai faltar a mesma quantidade praticamente. Então os dois ficam carregados com carga positiva, porque falta elétrons. E o terceiro processo é o processo de indução. O que é esse processo? O processo de indução é, no caso, eu aproximar um corpo carregado de outro, assim como no contato eu aproximo ele de um corpo neutro. Esse corpo neutro, por indução, acaba dividindo suas cargas. Se eu aproximo um corpo carregado positivamente, ele vai atrair as cargas negativas para o lado que está o corpo positivo, fazendo com que divida a carga positiva e carga negativa.
E se ele for ligado a um aterramento, isso faz com que ele então fique carregado com carga oposta ao corpo indutor. Existe um indutor e existe um induzido. Ao aproximar os dois, então o induzido divide as cargas, eu ligando ele num aterramento, eu vou fazer então com que ele fique carregado com carga oposta ao outro corpo que estava próximo a ele. Isso tudo tem que ser feito enquanto eles estão próximos um do outro. Então é dessa forma que eu posso também eletrizar um corpo. Então existem 3 formas de eletrização que eu falei. Existe a eletrização por atrito, existe a eletrização por contato, existe a eletrização por indução. Também é importante que vocês deem uma olhadinha no livro de vocês tem sobre esses 3 processos. Também vocês vão entender um pouquinho melhor. Então a carga de um elétron. A carga de um elétron, eu tinha falado antes que foi feito um experimento na época do pudim de passas, que foi para determinar quanto valia a carga de um elétron. E foi determinado então que ela vale 1 menos 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Assim como a carga do próton tem o mesmo valor, porém o sinal oposto. A carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. Então a equação da carga elétrica. Como é que a gente define quanto de carga tem um corpo? Depende então dessa equação que vocês estão vendo aqui do lado, que ela define então a carga de acordo com a quantidade de elétrons que está sobrando ou faltando. Então, se está sobrando elétrons, eu vou usar ali a carga elementar, o valor do E, como valor negativo. Menos 1,6 vezes 10 na menos 19. Se caso tiver faltando elétrons, daí então tem mais prótons, eu vou usar a carga elementar positiva, que é a carga do próton, que é mais 1,6 vezes 10 na menos 19. É dessa forma que a gente vai definir então quanto de carga deve ter um corpo. E essa carga vai depender sempre de quantos elétrons então ele tem a mais ou tem a menos, né? Porque a única coisa que sai de um corpo são os elétrons. Não tem como eu tirar prótons de um corpo, ou tirar de um núcleo prótons, porque está no núcleo. Ele está bem firme, bem protegido. O que sai de um corpo para o outro, então, são os elétrons das camadas mais exteriores. Então, por isso que eu tenho que ver quantos elétrons está faltando ou quantos elétrons está sobrando em um corpo para mim definir a carga elétrica dele. Então, voltando aqui, eu vou falar então sobre a lei de Coulomb, sobre o que ela corresponde. Quando eu tenho dois corpos carregados, se eles tiverem a mesma carga, eles serem dois corpos carregados positivamente ou dois corpos carregados negativamente, então eles vão se repelir. Um vai repelir o outro. Existe uma força elétrica entre eles. Então essa força vem do quê? Vem se eles tiverem a mesma carga, se repele, se eles tiverem cargas opostas, eles se atraem. É a famosa frase que os opostos se atraem. Porque aqui está vendo ali na última linha, duas cargas, a carga positiva e a carga negativa, então um corpo carregado positivamente próximo do corpo carregado negativamente, então eles vão se atrair. Como é que eu defino essa força? Para definir essa força, então a gente tem uma equação. A equação é chamada de lei de Coulomb. A equação é definida pelo quê? A força entre eles, pode ser essa força de repulsão ou de atração, ela depende da constante K, que é um valor constante que eu vou trazer para vocês, que é 9 vezes 10 na 9 Newton por metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Mas então é importante vocês gravarem que o valor do K é 9 vezes 10 na 9 e multiplicado pelas duas cargas que estão relacionadas ali, a carga 1 e a carga 2, dividido pela distância entre elas ao quadrado. Então, vocês podem anotar essa equação. Essa equação corresponde, então, à lei de Coulomb. Então, força igual a K vezes Q sobre, pode botar sobre D ao quadrado ou sobre R ao quadrado. Esse valor é a distância entre os dois em metros, né, ao quadrado. Então, isso vai definir, então, a lei de Coulomb. Então, desses exercícios, na verdade, dessa situação então, que eu passei agora da lei de Coulomb e também da carga elétrica, eu vou estar, então, indicando alguns exercícios para vocês fazerem do livro e também depois a gente acaba mandando uma lista, então, para complementar. Valeu, então, até mais.